Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária.
Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo, até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões, e depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. "Bem, olá, linda", disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. "Você sentiu minha falta, Starlight?" A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. "Eu senti sua falta também, velha amiga", ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. "Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem. Ela fala com você, não é?" A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a cor de uma tempestade de verão. Ele vestia uma simples camiseta branca, jeans desgastados e Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. "Ela está aí!" Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. "Era hora de você voltar para casa, garota", disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. "Oi, papai. Como foi a viagem de Austin?", perguntou, ele se afastando para olhá-la. "Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não." Harlan franziu a testa. "Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você." Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. "Quem é aquele?", perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. "Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos." Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. "Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos", disse ela. "Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse", respondeu Harlan. "O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial." Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros.
Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo, até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões, e depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo.
Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo. Até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões, e depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. Bem, olá, linda, disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. Você sentiu minha falta, Starlight? A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. Eu senti sua falta também, velha amiga. Ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem. Ela fala com você, não é? A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a cor de uma tempestade de verão. Ele vestia uma simples camiseta branca, jeans desgastados e botas gastas. Com licença? Perguntou ela, tentando recuperar a compostura. A égua, disse Wes, acenando para Starlight. Eu a vi ficar ansiosa quando qualquer outra pessoa se aproxima, mas ela te conhece. Eu praticamente cresci nesta baia, respondeu Delilah. Este era o cavalo da minha mãe. Wes assentiu, uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. Os cavalos se lembram. Eles são mais espertos do que a maioria das pessoas lhes dá crédito. Você deve ser Wes Calder. Eu sou Delilah Carter. Eu imaginei, disse ele com um leve sorriso. A filha do chefe, de volta para salvar o programa de criação. Não havia zombaria em seu tom, apenas uma simples declaração de fato, mas Delilah se sentiu irritada de qualquer maneira. Estou de volta para fazer meu trabalho, disse ela friamente. Falando nisso, gostaria de ver esses cavalos selvagens que meu pai tem falado. Wes a estudou por um momento, depois assentiu. Siga-me. Ele a levou para o extremo da propriedade, onde um curral separado havia sido montado. Lá dentro havia 5 cavalos. Cavalos selvagens trazidos de terras do Bureau of Land Management. Eles eram lindos de uma forma rude e indomável, suas pelagens empoeiradas, mas seus olhos brilhantes e cautelosos. Esse é Fantasma, disse Wes, apontando para um garanhão cinza claro que estava separado dos outros. O líder. É ele quem precisamos.
Conquistar primeiro. E como isso está indo? Perguntou Delilah, encostando-se na cerca. Devagar, como deveria ser. A voz de Wes era baixa, mas clara. Você não pode apressar a confiança. Algo na maneira como ele disse isso fez Delilah olhá-lo mais de perto. Havia uma serenidade nele, uma paciência que era rara. Meu pai diz que você é o melhor, disse ela. Seu pai diz muitas coisas. Delilah não pôde deixar de sorrir com isso. Verdade. Há quanto tempo você trabalha com cavalos? A minha vida toda, respondeu Wes, mas profissionalmente cerca de 15 anos. Aprendi com um velho treinador de cavalos Lakota, em Montana. E por que Crescent Ridge? Estamos muito longe de Montana. Wes deu de ombros. Seu pai me fez uma oferta, e eu vou onde os cavalos precisam de mim. Antes que Delilah pudesse perguntar mais, a voz de seu pai ecoou pelo quintal. Vocês estão aí. A reunião começa em 20 minutos, Delilah. O dever chama, disse ela a Wes. Gostaria de ver mais do seu trabalho com os cavalos selvagens amanhã, se estiver tudo bem. Eles são seus cavalos. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado.
os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Ah, aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo. Até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões. E depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. Bem, olá, linda, disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. Você sentiu minha falta, Starlight? A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. Eu senti sua falta também, velha amiga. Ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem. Ela fala com você, não é? A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a... Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos.
Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo. Até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões. E depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. Bem, olá, linda, disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. Você sentiu minha falta, Starlight? A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. Eu senti sua falta também, velha amiga. Ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem. Ela fala com você, não é? A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a cor de uma tempestade de verão. Ele vestia uma simples camiseta branca, jeans desgastados e botas gastas. Com licença? Perguntou ela, tentando recuperar a compostura. A égua, disse Wes, acenando para Starlight. Eu a vi ficar ansiosa quando qualquer outra pessoa se aproxima, mas ela te conhece. Eu praticamente cresci nesta baia, respondeu Delilah. Este era o cavalo da minha mãe. Wes assentiu, uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. Os cavalos se lembram. Eles são mais espertos do que a maioria das pessoas lhes dá crédito. Você deve ser Wes Calder. Eu sou Delilah Carter. Eu imaginei, disse ele com um leve sorriso. A filha do chefe, de volta para salvar o programa de criação. Não havia zombaria em seu tom, apenas uma simples declaração de fato, mas Delilah se sentiu irritada de qualquer maneira. Estou de volta para fazer meu trabalho, disse ela friamente. Falando nisso, gostaria de ver esses cavalos selvagens que meu pai tem falado.
Wes a estudou por um momento, depois assentiu. Siga-me. Ele a levou para o extremo da propriedade, onde um curral separado havia sido montado. Lá dentro havia 5 cavalos. Cavalos selvagens trazidos de terras do Bureau of Land Management. Eles eram lindos de uma forma rude e indomável, suas pelagens empoeiradas, mas seus olhos brilhantes e cautelosos. Esse é Fantasma, disse Wes, apontando para um garanhão cinza claro que estava separado dos outros. O líder. É ele quem precisamos. Conquistar primeiro. E como isso está indo? Perguntou Delilah, encostando-se na cerca. Devagar, como deveria ser. A voz de Wes era baixa, mas clara. Você não pode apressar a confiança. Algo na maneira como ele disse isso fez Delilah olhá-lo mais de perto. Havia uma serenidade nele, uma paciência que era rara. Meu pai diz que você é o melhor, disse ela. Seu pai diz muitas coisas. Delilah não pôde deixar de sorrir com isso. Verdade. Há quanto tempo você trabalha com cavalos? A minha vida toda, respondeu Wes, mas profissionalmente cerca de 15 anos. Aprendi com um velho treinador de cavalos Lakota, em Montana. E por que Crescent Ridge? Estamos muito longe de Montana. Wes deu de ombros. Seu pai me fez uma oferta, e eu vou onde os cavalos precisam de mim. Antes que Delilah pudesse perguntar mais, a voz de seu pai ecoou pelo quintal. Vocês estão aí. A reunião começa em 20 minutos, Delilah. O dever chama, disse ela a Wes. Gostaria de ver mais do seu trabalho com os cavalos selvagens amanhã, se estiver tudo bem. Eles são seus cavalos, disse ele com um leve aceno de cabeça. Eu só estou aqui para ajudá-los a se ajustar. Enquanto Delilah voltava para a casa principal, ela sentiu os olhos de Wes sobre ela. Algo no homem a intrigava, sua confiança tranquila, a maneira gentil como ele falava sobre os cavalos. Mas ela não havia voltado para Crescent Ridge por distrações, especialmente não na forma de um belo andarilho que, segundo seu próprio pai, não ficaria por perto. A reunião com os investidores correu bem, com Delilah expondo seus planos para um programa de criação que se concentraria em inteligência e temperamento, tanto quanto em velocidade e confirmação. Sua formação em veterinária lhe deu credibilidade, e até mesmo seu pai pareceu impressionado com sua apresentação. Você claramente tem pensado nisso há algum tempo, disse Harlan enquanto voltavam para casa depois que os investidores partiram. Só porque eu saí não significa que parei de me importar com Crescent Ridge, respondeu Delilah. Este lugar está no meu sangue. Falando em sangue, disse Harlan, seu tom repentinamente sério. Sua irmã ligou esta manhã. Ela e o marido dela virão para jantar neste fim de semana. Delilah tentou não gemer. Sua irmã mais velha, Patrícia, havia se casado com o filho do maior concorrente de seu pai. As famílias tinham uma trégua, mas as tensões sempre eram altas. Quando elas se reuniam... Ótimo, disse ela sem entusiasmo. Mal posso esperar. Agora seja civilizada, advertiu Harlan. Precisamos de toda a união familiar que pudermos obter agora. O Rancho Miller está tentando se intrometer em nossos contatos de criação. Não se preocupe, vou me comportar. Mas se Brad Miller começar a falar sobre como seus cavalos quarto de milha são superiores aos nossos pura-sangues novamente, não prometo nada. Harlan riu. Essa é minha garota. Naquela noite, Delilah não conseguiu dormir. Ela se sentiu atraída pelos estábulos, um hábito da infância, quando as preocupações a mantinham acordada. O celeiro estava quieto. Apenas o relincho suave ocasional ou o movimento de cascos na palha. Ela ficou surpresa ao ver uma luz acesa na sala de arreios. Mais surpresa ainda ao encontrar Wes lá, trabalhando em uma rédea quebrada. Não conseguiu. Dormir? Perguntou ele sem levantar a cabeça. Como você soube que era eu? Você anda como alguém que conhece todas as tábuas deste chão, disse ele, finalmente encontrando seus olhos. Não são muitas pessoas que fazem isso. Delilah encostou-se na porta. Qual é sua desculpa? Eu não preciso dormir muito. Nunca precisei. Ele colocou a rédea de lado. Além disso, gosto do silêncio. Me dá tempo para pensar. Sobre o quê? Wes se levantou, e Delilah subitamente percebeu o quão pequena a sala de arreios era, o quão perto eles estavam.
sobre cavalos, sobre o vento, sobre o que faz uma pessoa deixar o lar e o que a traz de volta. Seu olhar era direto. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade. A crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado.
o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo, até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões, e depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. "Bem, olá, linda", disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. "Você sentiu minha falta, Starlight?" A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. "Eu senti sua falta também, velha amiga", ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. "Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem. Ela fala com você, não é?" A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a cor de uma tempestade de verão. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. "Ela está aí!" Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. "Era hora de você voltar para casa, garota", disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. "Oi, papai. Como foi a viagem de Austin?", perguntou, ele se afastando para olhá-la. "Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não." Harlan franziu a testa. "Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você." Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. "Quem é aquele?", perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. "Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos." Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. "Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos", disse ela. "Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse", respondeu Harlan. "O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial." Delilah assentiu,
ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exato. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade. A crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar,
disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo. Até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões. E depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. Bem, olá, linda. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade, a crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves,
enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo. Até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões. E depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. Bem, olá, linda, disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. Você sentiu minha falta, Starlight? A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. Eu senti sua falta também, velha amiga. Ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem. Ela fala com você, não é? A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a cor de uma tempestade de verão. Ele vestia uma simples camiseta branca, jeans desgastados e botas gastas. Com licença? Perguntou ela, tentando recuperar a compostura. A égua, disse Wes, acenando para Starlight. Eu a vi ficar ansiosa quando qualquer outra pessoa se aproxima, mas ela te conhece. Eu praticamente cresci nesta baia, respondeu Delilah. Este era o cavalo da minha mãe. Wes assentiu, uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. Os cavalos se lembram. Eles são mais espertos do que a maioria das pessoas lhes dá crédito. Você deve ser Wes Calder. Eu sou Delilah Carter. Eu imaginei, disse ele com um leve sorriso. A filha do chefe, de volta para salvar o programa de criação. Não havia zombaria em seu tom, apenas uma simples declaração. Quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família, ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira
que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta. Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade. A crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exato quando Delilah Carter retorna para casa para salvar o rancho de sua família. Ela nunca espera que um misterioso domador de cavalos, com segredos tão profundos quanto seus olhos cinza escuros, mude tudo. Mais do que Wes Calder realmente está fugindo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte no rancho Crescent Ridge, enquanto Delilah Carter parava sua caminhonete empoeirada em frente à casa principal. Ela ficou parada por um momento, observando a propriedade extensa que havia sido o legado de sua família por 3 gerações. A casa de fazenda branca de 2 andares, os celeiros vermelhos e as milhas de cercas de madeira que continham alguns dos melhores cavalos de todo o Texas. Casa. Depois de 2 anos longe, tentando escapar dos boatos e da vergonha, ela finalmente estava de volta.
Delilah saiu da caminhonete, suas botas batendo na brita com um rangido familiar. Aos 34 anos, ela ainda era impressionante, alta e esguia, com cabelos castanho-mel puxados para trás em um prático rabo de cavalo e olhos verdes que não perdiam nada. Ela ajustou sua jaqueta jeans e respirou fundo. Ela está... Aí! Uma voz estrondosa chamou da varanda. Harlan Carter, seu pai, estava com as mãos na cintura. Aos 65 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e os mesmos olhos verdes de sua filha. Seu rosto envelhecido abriu em um sorriso raro. Era hora de você voltar para casa, garota, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Delilah se deixou envolver em um abraço de urso. Oi, papai. Como foi a viagem de Austin? Perguntou, ele se afastando para olhá-la. Longa. Me deu bastante tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Harlan franziu a testa. Agora não comece de novo. O programa de criação precisa de você. Eu preciso de você. Antes que Delilah pudesse responder, o som de cascos trovejando pela pastagem mais próxima chamou sua atenção. Um magnífico garanhão negro corria em alta velocidade. A crina voando ao vento, com um cavaleiro combinando perfeitamente com seus movimentos. Quem é aquele? Perguntou Delilah, seu interesse profissional imediatamente aguçado pela maneira como o cavalo e o cavaleiro se moviam como um só. Esse é o novato, Wes Calder. Contratei-o no mês passado para trabalhar com aqueles cavalos selvagens que trouxemos. Delilah observou Wes diminuir a velocidade do garanhão para um trote, depois uma caminhada, antes de desmontar com graça. Fácil. Mesmo de longe ela podia ver que ele era alto e magro, seus movimentos confiantes, mas suaves, enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Você não me disse que estava trazendo um encantador de cavalos, disse ela. Não sabia se ele ainda estaria aqui quando você chegasse, respondeu Harlan. O homem tem a reputação de não ficar muito tempo em um só lugar, mas ele é o melhor que já vi com cavalos difíceis. E aqueles 5 cavalos selvagens precisam de alguém especial. Delilah assentiu, ainda observando Wes conduzir o garanhão em direção a um dos celeiros. Havia algo na maneira como ele se movia, sem pressa, determinado. Bem, vamos te instalar, disse Harlan, interrompendo seus pensamentos. Seu quarto antigo está esperando. Dentro da casa pouco havia mudado. Os mesmos móveis de couro gastos, as fotos de família na lareira, o cheiro de café sempre sendo preparado na cozinha. Delilah parou em uma fotografia de sua mãe, morta há 5 anos montada em sua égua favorita, Starlight. Eu ainda sinto falta dela todos os dias, disse Harlan suavemente, aproximando-se por trás dela. Eu também. Ela ficaria feliz que você está em casa. Nunca entendi por que você teve que fugir para Austin depois daquele negócio com Richard. Delilah enrijecer. Papai, por favor, eu não fugi. Eu precisava de espaço depois que meu noivado acabou na primeira página de todos os tabloides do Texas. Aquele homem nunca te mereceu, disse Harlan despreocupadamente. Agora desempacote. Temos uma reunião com os investidores do programa de criação às 4. Depois que Harlan saiu, Delilah levou suas malas para cima. Seu antigo quarto estava exatamente como ela havia deixado, o edredom azul que sua avó havia feito, seus troféus de montaria, sua estante cheia de livros didáticos de veterinária. Ela havia sido a única Carter a ir para a faculdade, obtendo seu diploma em medicina equina antes de voltar para trabalhar no rancho. Até Richard, até o escândalo. Até que ela precisou escapar dos sussurros e da pena. Delilah trocou de roupa, vestindo jeans novos e uma camisa branca de botões. E depois foi para os estábulos. Ela precisava se reconectar com os cavalos antes de lidar com os investidores e os planos de seu pai. Os cheiros familiares de feno e couro a saudaram enquanto ela caminhava pelo corredor central do celeiro principal. Bem, olá, linda, disse ela, parando na baia da égua de sua mãe, agora envelhecendo. Você sentiu minha falta, Starlight? A égua castanha relinchou suavemente e pressionou o nariz contra a mão de Delilah. Eu senti sua falta também, velha amiga. Ela sussurrou, acariciando a estrela branca no focinho do cavalo. Mamãe ficaria orgulhosa de como você está envelhecendo bem.
Ela fala com você, não é? A voz profunda assustou Delilah. Ela se virou para se encontrar cara a cara com Wes Calder. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, com pele bronzeada pelo sol, cabelos escuros que se enroscavam levemente na nuca e olhos com a cor de uma tempestade de verão. Ele vestia uma simples camiseta branca, jeans desgastados e botas gastas. Com licença? Perguntou ela, tentando recuperar a compostura. A égua, disse Wes, acenando para Starlight. Eu a vi ficar ansiosa quando qualquer outra pessoa se aproxima, mas ela te conhece. Eu praticamente cresci nesta baia, respondeu Delilah. Este era o cavalo da minha mãe. Wes assentiu, uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. Os cavalos se lembram. Eles são mais espertos do que a maioria das pessoas lhes dá crédito. Você deve ser Wes Calder. Eu sou Delilah Carter. Eu imaginei, disse ele com um leve sorriso. A filha do chefe, de volta para salvar o programa de criação. Não havia zombaria em seu tom, apenas uma simples declaração de fato, mas Delilah se sentiu irritada de qualquer maneira. Estou de volta para fazer meu trabalho, disse ela friamente. Falando nisso, gostaria de ver esses cavalos selvagens que meu pai tem falado. Wes a estudou por um momento, depois assentiu. Siga-me. Ele a levou para o extremo da propriedade, onde um curral separado havia sido montado. Lá dentro havia 5 cavalos. Cavalos selvagens trazidos de terras do Bureau of Land Management. Eles eram lindos de uma forma rude e indomável, suas pelagens empoeiradas, mas seus olhos brilhantes e cautelosos. Esse é Fantasma, disse Wes, apontando para um garanhão cinza claro que estava separado dos outros. O líder. É ele quem precisamos. Conquistar primeiro. E como isso está indo? Perguntou Delilah, encostando-se na cerca. Devagar. Como deveria ser. A voz de Wes era baixa, mas clara. Você não pode apressar a confiança. Algo na maneira como ele disse isso fez Delilah olhá-lo mais de perto. Havia uma serenidade nele, uma paciência que era rara. Meu pai diz que você é o melhor, disse ela. Seu pai diz muitas coisas. Delilah não pôde deixar de sorrir com isso. Verdade. Há quanto tempo você trabalha com cavalos? A minha vida toda, respondeu Wes, mas profissionalmente cerca de 15 anos. Aprendi com um velho treinador de cavalos Lakota, em Montana. E por que Crescent Ridge? Estamos muito longe de Montana. Wes deu de ombros. Seu pai me fez uma oferta, e eu vou onde os cavalos precisam de mim. Antes que Delilah pudesse perguntar mais, a voz de seu pai ecoou pelo quintal. Vocês estão aí. A reunião começa em 20 minutos, Delilah. O dever chama, disse ela a Wes. Gostaria de ver mais do seu trabalho com os cavalos selvagens amanhã, se estiver tudo bem. Eles são seus cavalos, disse ele com um leve aceno de cabeça. Eu só estou aqui para ajudá-los a se ajustar. Enquanto Delilah voltava para a casa principal, ela sentiu os olhos de Wes sobre ela. Algo no homem a intrigava, sua confiança tranquila, a maneira gentil como ele falava sobre os cavalos. Mas ela não havia voltado para Crescent Ridge por distrações, especialmente não na forma de um belo andarilho que, segundo seu próprio pai, não ficaria por perto. A reunião com os investidores correu bem, com Delilah expondo seus planos para um programa de criação que se concentraria em inteligência e temperamento, tanto quanto em velocidade e confirmação. Sua formação em veterinária lhe deu credibilidade, e até mesmo seu pai pareceu impressionado com sua apresentação. Você claramente tem pensado nisso há algum tempo, disse Harlan enquanto voltavam para casa depois que os investidores partiram. Só porque eu saí não significa que parei de me importar com Crescent Ridge, respondeu Delilah. Este lugar está no meu sangue. Falando em sangue, disse Harlan, seu tom repentinamente sério. Sua irmã ligou esta manhã. Ela e o marido dela virão para jantar neste fim de semana. Delilah tentou não gemer. Sua irmã mais velha, Patrícia, havia se casado com o filho do maior concorrente de seu pai. As famílias tinham uma trégua, mas as tensões sempre eram altas. Quando elas se reuniam... Ótimo, disse ela sem entusiasmo. Mal posso esperar. Agora seja civilizada, advertiu Harlan.
Precisamos de toda a união familiar que pudermos obter agora. O Rancho Miller está tentando se intrometer em nossos contatos de criação. Não se preocupe, vou me comportar. Mas se Brad Miller começar a falar sobre como seus cavalos quarto de milha são superiores aos nossos pura-sangues novamente, não prometo nada. Harlan riu. Essa é minha garota. Naquela noite, Delilah não conseguiu dormir. Ela se sentiu atraída pelos estábulos, um hábito da infância, quando as preocupações a mantinham acordada. O celeiro estava quieto. Apenas o relincho suave ocasional ou o movimento de cascos na palha. Ela ficou surpresa ao ver uma luz acesa na sala de arreios. Mais surpresa ainda ao encontrar Wes lá, trabalhando em uma rédea quebrada. Não conseguiu. Dormir? Perguntou ele sem levantar a cabeça. Como você soube que era eu? Você anda como alguém que conhece todas as tábuas deste chão, disse ele, finalmente encontrando seus olhos. Não são muitas pessoas que fazem isso. Delilah encostou-se na porta. Qual é sua desculpa? Eu não preciso dormir muito. Nunca precisei. Ele colocou a rédea de lado. Além disso, gosto do silêncio. Me dá tempo para pensar. Sobre o quê? Wes se levantou. E Delilah subitamente percebeu o quão pequena a sala de arreios era, o quão perto eles estavam. Sobre cavalos, sobre o vento, sobre o que faz uma pessoa deixar o lar e o que a traz de volta. Seu olhar era direto, e Delilah sentiu uma pontada de algo que não sentia há muito tempo. Interesse, curiosidade, atração. Às vezes, ir embora é mais fácil do que ficar, disse ela suavemente. E às vezes, voltar é a coisa mais difícil. De todas, respondeu ele. Por um momento eles apenas se olharam, algo não dito passando entre eles. Então Delilah se endireitou. Bem, eu deveria tentar dormir um pouco. Dia grande amanhã. Boa noite, Delilah Carter, disse Wes, sua voz um baixo ronronar que pareceu tocar algo profundamente dentro dela. Boa noite, Wes Calder. Enquanto ela voltava para a casa sob um céu cheio de estrelas, Delilah não conseguia se livrar da sensação de que voltar para casa em Crescent Ridge seria mais complicado do que ela havia imaginado. O programa de criação, as expectativas de seu pai, a visita de sua irmã, esses eram desafios para os quais ela estava preparada. Mas Wes Calder, com sua força tranquila e olhos penetrantes, era algo completamente diferente. Algo que ela não havia planejado. E Delilah Carter sempre tinha um plano. A primeira semana do retorno de Delilah ao rancho Crescent Ridge passou em um borrão de reuniões, papelada e reaproximação das operações diárias. A cada manhã ela acordava antes do amanhecer, vestia suas roupas de trabalho e seguia para os estábulos. E a cada manhã, Wes Calder já estava lá, sua presença tranquila se tornando tão familiar quanto o ritmo do próprio rancho. Eles desenvolveram uma rotina tácita. Delilah cuidaria dos cavalos de criação, enquanto Wes trabalhava com os cavalos selvagens. Às vezes, eles trabalhavam lado a lado em um silêncio confortável. Outras vezes, trocavam breves conversas sobre os cavalos, o tempo, o rancho. Nada pessoal. Nada que cruzasse a linha invisível que Delilah havia traçado entre eles, mas ela o observava. A maneira como ele se movia em torno dos cavalos selvagens, nunca pressionando, nunca exigindo, apenas estando lá, deixando-os vir até ele no seu próprio tempo. Era diferente de qualquer método de treinamento que ela já havia visto antes. Você não está tentando domá-los, observou ela uma manhã encostada na cerca, enquanto Wes sentava imóvel no centro do curral, fantasma, o garanhão cinza claro, circulando-o cautelosamente. Ninguém quer ser domado, respondeu Wes sem tirar os olhos do cavalo selvagem. Menos ainda uma criatura nascida para correr livre. Então, o que você está fazendo? Construindo um relacionamento. A voz de Wes era suave, mas clara para ela. Você pode forçar um cavalo a obedecer por medo, mas você nunca conseguirá seu coração dessa maneira. Delilah pensou sobre isso enquanto voltava para a casa principal para mais uma reunião com seu pai. Harlan Carter governava Crescent Ridge, com punho de ferro, exigindo obediência, esperando perfeição. Funcionou por décadas construindo o rancho em uma das operações de criação mais bem-sucedidas do Texas. Mas a que custo?
Ela encontrou seu pai em seu escritório analisando planilhas financeiras. Você está aí, disse ele sem levantar a cabeça. Precisamos conversar sobre este fim de semana. Patrícia e Brad estarão aqui amanhã e quero que tudo corra bem. Vou me comportar, prometeu Delilah, sentando-se em frente a ele. Certifique-se disso e vista algo bonito para o jantar, sem jeans e botas. Delilah reprimiu uma réplica. Aos 34 anos, ela não precisava que seu pai lhe dissesse como se vestir, mas ela assentiu de qualquer maneira. Mais alguma coisa? Harlan finalmente olhou para cima, sua expressão séria. Sim, preciso que você fique de olho naquele Calder, enquanto os Millers estiverem aqui. O que você quer dizer? Brad tem ficado rondando, tentando contratá-lo, oferecendo mais dinheiro, pelo que eu ouvi. Delilah sentiu um surpreendente acesso de pânico ao pensar na possibilidade de Wes ir embora. Ele não iria para os Millers, não depois do que você me contou sobre o tratamento deles com cavalos. Dinheiro fala, Delilah, e lealdade é difícil de encontrar hoje em dia. É por isso que você realmente me queria de volta? Perguntou ela, uma súbita suspeita se formando. Para ficar de olho no seu investimento em Wes Calder. A expressão de Harlan endureceu. Eu queria você de volta porque você é uma Carter, e este rancho é seu direito de nascimento. E porque você é a melhor treinadora de cavalos que já vi, depois de sua mãe. A menção de sua mãe suavizou a raiva de Delilah. Me desculpe, papai. É só que tem sido muito voltar aqui depois de tudo o que aconteceu. O rosto de Harlan se suavizou levemente. Eu sei, querida. Aquele Richard Jenkins te fez mal. Mas você é mais forte do que isso. Você é uma Carter. Mais tarde, naquela tarde, uma tempestade de verão se aproximou, nuvens escuras se reunindo no horizonte e o ar pesado com a promessa de chuva. Delilah estava no celeiro verificando uma égua prenhe, quando o primeiro trovão sacudiu o prédio. Os cavalos imediatamente ficaram inquietos, relinchando e se mexendo em suas baias. Calma, menina. Ela acalmou a égua, acariciando seu pescoço. É apenas um pouco de trovão. A porta do celeiro se abriu com uma rajada de vento e Wes entrou apressadamente, encharcado até os ossos. A tempestade chegou mais rápido do que eu esperava, disse ele, empurrando o cabelo molhado para trás do rosto. Os cavalos selvagens estão assustados. Antes que Delilah pudesse responder, outro estrondo de trovão, mais perto desta vez, lançou os cavalos em frenesi. A égua prenhe se ergueu em sua baia, quase derrubando Delilah. Uau! Wes estava ao lado dela em um instante, sua mão firme na rédea da égua. Calma agora, murmurou ele, sua voz caindo em um ronronar calmante. Os olhos da égua rolaram, mas ela se acalmou um pouco ao seu toque. Ela está muito agitada, disse Delilah, seu treinamento veterinário entrando em ação. Tanto estresse não é bom para o potro. Wes assentiu. O que você precisa? Me ajude a levá-la para a baia de isolamento no final. Ela é mais isolada do barulho. Juntos eles conseguiram levar a égua assustada para a baia mais silenciosa. Delilah verificou seus sinais vitais, enquanto Wes a mantinha calma, suas mãos suaves mas firmes em seu pescoço. Sua frequência cardíaca está muito alta, disse Delilah com preocupação. Se não conseguirmos acalmá-la, as luzes do celeiro piscaram e então apagaram completamente, mergulhando-as em semi-escuridão, quebrada apenas por flashes de raios pelas janelas. Perfeito, Delilah murmurou. Para sua surpresa, Wes começou a cantar. Sua voz era baixa e melódica, uma canção folclórica que ela não reconhecia com palavras sobre montanhas e céus abertos. As orelhas da égua se eriçaram e, gradualmente, seu tremor diminuiu. Delilah o encarou com espanto enquanto ele continuava a cantar, uma mão ainda acariciando o pescoço da égua. A tempestade rugia lá fora, mas naquela baia escura, o tempo parecia parar. Havia apenas a voz de Wes, a presença calmante dos cavalos e algo mudando no coração cuidadosamente guardado de Delilah. Quando a música terminou, a égua estava completamente calma, aninhando-se no ombro de Wes. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou Delilah suavemente. Minha avó, respondeu Wes. Ela disse que a música fala a alma
em uma linguagem além das palavras. Funciona em cavalos e pessoas. Seus olhos se encontraram na luz fraca, e Delilah sentiu um calor se espalhando por ela que não tinha nada a ver com o ar úmido do verão. Obrigada, disse ela. Você provavelmente salvou a vida deste potro. Wes deu de ombros, apenas fazendo o que precisava ser feito. As luzes piscaram novamente, quebrando o momento. Delilah recuou, repentinamente ciente de o quão perto eles estavam. Eu deveria verificar os outros cavalos, disse ela, sua voz não muito firme. Wes assentiu. E eu deveria garantir que os cavalos selvagens não derrubaram o curral no pânico. Eles seguiram caminhos separados, mas a memória de sua voz na escuridão ficou com Delilah muito depois que a tempestade passou. O dia seguinte amanheceu claro e brilhante, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. Delilah passou a manhã ajudando os peões a limpar os pequenos danos. Alguns galhos caídos, algumas telhas do telhado arrancadas de um dos celeiros menores. À tarde, ela estava começando a temer o jantar da noite com sua irmã e seu cunhado. Ela estava voltando para a casa para tomar banho e trocar de roupa quando viu Wes perto do curral de cavalos selvagens. Ele estava sentado no chão, com as costas encostadas em um poste, aparentemente dormindo. Mas quando ela se aproximou, ela viu que Fantasma, o garanhão cinza, estava a poucos metros de distância, observando-o com interesse cauteloso. Delilah congelou, sem querer assustar o cavalo. Selvagem. Por semanas, Fantasma havia mantido distância de Wes, nunca permitindo que ele se aproximasse. Este era um progresso lento e paciente. Enquanto ela observava, Fantasma deu um passo hesitante para frente, depois outro, esticando o pescoço para cheirar a mão estendida de Wes. Wes permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos semicerrados, sua respiração regular. O momento era tão íntimo, tão frágil, que Delilah se sentiu como uma intrusa. Ela começou a se afastar lentamente, mas sua bota rangeu na brita. A cabeça de Fantasma se ergueu, seus olhos arregalados de alarme, e em um instante ele estava galopando para o lado mais distante do curral. Me desculpe, Delilah chamou Wes. Eu não quis interromper. Wes se levantou, tirando a sujeira de sua calça jeans. Não tem problema, ele voltará quando estiver pronto. Como você pode ser tão paciente? Perguntou ela, andando até a cerca. A maioria dos treinadores já teria tentado amarrá-lo. A maioria dos treinadores está mais preocupada com prazos do que com o espírito do cavalo, respondeu Wes. Além disso, as melhores coisas da vida não podem ser apressadas. A maneira como ele olhou para ela quando disse isso fez Delilah se perguntar se eles ainda estavam falando sobre o cavalo. Bem, eu tenho que ir me arrumar para jantar com minha irmã e seu marido, disse ela, mudando de assunto. Deve ser tão divertido quanto um tratamento de canal. Wes sorriu levemente. Família é complicado. Essa é uma maneira de dizer. Patrícia se casou com o filho do nosso maior concorrente, e agora todo jantar de família se transforma em uma negociação de negócios. E você não gosta disso? Delilah suspirou. Eu amo minha irmã, mas ela e Brad estão sempre procurando um ângulo, uma maneira de se dar bem. É exaustivo. Seu pai espera que eu esteja lá? Perguntou Wes, surpreendendo-a. No jantar? Não. Não acho. Por quê? Wes deu de ombros. Só estava me perguntando se devia me fazer de invisível. Pelo que ouvi falar de Brad Miller, ele tem tentado me atrair para o rancho dele há semanas. Então seu pai estava certo. E você está tentado? Delilah perguntou, tentando manter a voz casual. Pelos Millers? Wes sacudiu a cabeça. Eu vi como eles tratam seus cavalos. Como máquinas, não como seres vivos. Um alívio a inundou, mais forte do que deveria ter sido. Bem, se você ouvir gritos vindo da casa principal hoje à noite, não se preocupe. É só a família Carter mostrando seu amor. Wes riu, um som caloroso que Delilah percebeu não ter ouvido antes. Vou levar isso em consideração. O jantar foi exatamente tão tenso quanto Delilah esperava. Patrícia, 2 anos mais velha e sempre impecavelmente arrumada, chegou em um vestido de estilista que fez o simples vestido azul de verão de Delilah parecer infantil em comparação. Brad Miller,
Com seu sorriso brilhante demais e aperto de mão firme demais, imediatamente começou a falar sobre sua última aquisição. Um cavalo quarto de milha campeão que custara mais do que a casa da maioria das pessoas. Você deveria vê-lo correr. Brad se gabou por cima do prime rib que Harlan havia pedido no melhor restaurante de carnes da cidade. Quarto de milha mais rápido do estado. Velocidade não é tudo.